Bom dia! Sejam bem-vindas à Terapia pela Palavra de hoje. Vamos seguir aqui falando sobre Êxodo, seguir conhecendo sobre a história do povo de Deus, sobre Moisés e tudo que o movimento fez por eles. Estou aguardando vocês entrarem, enquanto isso já vou dando recadinho aqui para quem for ver depois. Vagas se esgotando para o nosso evento do dia 16 de dezembro, hein, meninas? Corram lá, ainda temos algumas vagas, elas são limitadas. Dia 16 de dezembro, às 14 horas, no Hotel Comfort, o evento Você Inteira em 2024. Iniciaremos com uma palestra para você saber, aprender sobre você, por que você faz o que faz, para você seguir aí entendendo todo o seu movimento, se conhecer, conhecer o outro. E depois vamos finalizar com o café da tarde colonial, delicioso, onde nós vamos sentar, conversar, comer, trocar energias com muitas mulheres maravilhosas. Vamos sentar à mesa juntas para a gente trocar para um 2024 aí muito gostoso. Eu espero você, o link tá na bio, hein? Bom, vamos seguir aqui na nossa live Terapia pela Palavra no estudo de Êxodo, na série Movimento. Então, falando em movimento, a gente tem que entender que para a gente se movimentar, a gente precisa ter um impulso, né, para o movimento. Só que muitas vezes o nosso impulso é de paralisia e não de movimento. Porque existem medos, existem crenças limitantes, existem muitas coisas aí que nos impedem de fazer o que temos que fazer. Por isso, olha, o tema da live de hoje é: difícil acreditar na sua capacidade? Então vamos ver. Eu falei ontem para vocês que tinha um restinho ali do capítulo 2 ainda que eu queria falar com vocês e que eu ia deixar para hoje, que a gente parou ali na ação impensada, né, de Moisés. Mas aí a gente segue então para o finalzinho do capítulo 2, para você entender um pouco mais sobre a sabedoria. Cibele, bem-vinda, bom dia. Então, no finalzinho do capítulo 2 acontece assim. Lembra que ontem eu falei com vocês que, por Moisés ter matado o egípcio, então o faraó ficou sabendo e aí quis matar Moisés e Moisés fugiu, né? E aí ele fugiu para uma terra, a terra de Midian. E aí lá tinha um sacerdote, e o sacerdote de Midian tinha 7 filhas. E aí fala assim, que essas moças elas iam ao poço tirar água, e todas as vezes um bando de pastores lá incomodava, mexia com elas no poço e tal. E aí nesse dia, quando elas chegaram lá, Moisés estava no poço. E aí, quando os pastores chegaram para expulsar, porque eles se incomodavam com aquelas mulheres no poço e expulsavam elas de lá. Mas aí Moisés saiu em defesa delas e ajudou a dar água para as ovelhas. E aí elas voltaram para casa e contaram para o pai: um egípcio nos livrou de um bando de pastores. Um egípcio, porque eles nem sabiam que ele era hebreu, porque a aparência dele era de egípcio, né? Aliás, já fica um parêntese aqui, nem tudo é o que parece, certo? A gente tem que dar uma paradinha e olhar, porque a capa do livro diz muito pouco sobre ele. A gente tem que seguir na leitura, olhar e ver o que está acontecendo ali, a partir da página 2, né? Depois da introdução, inclusive. Então, elas contam: um egípcio nos livrou de um bando de pastores, ele até tirou água para nós e deu para as ovelhas. E o pai disse: mas onde ele está? Por que vocês o deixaram lá? Vamos chamá-lo para que venha comer conosco. E aí Moisés vai e concorda ser hóspede naquela casa. E além disso, ele ganha por esposa a filha de Jetro, que era o homem ali, pai das 7 meninas, né? Ele ganha então por esposa Zípora. Ela teve um menino e Moisés deu a ele o nome de Gerson, imigrante, dizendo: sou imigrante nesta terra estrangeira. Então, eu quis contar esse restinho aqui para você, para finalizar o que nós falamos ontem sobre o quanto uma ação com sabedoria nos leva para lugares altos, para lugares importantes. Então,
Moisés teve uma ação impensada, sem sabedoria, e aí ele teve uma consequência ruim, que foi matar o egípcio, teve a consequência ruim, o faraó tentando matá-lo e tal. Mas depois, ali no poço, ele teve uma ação bondosa e sábia ao salvar aquelas mulheres, né? Então, as ações com sabedoria nos trazem recompensas, e não que nós tenhamos que fazer para receber, mas é fato que fazendo nós vamos receber. Quando você pensa para fazer as coisas, é fato que você vai receber. Bom dia, Carlos, bem-vindo. Fato que você vai receber a recompensa. Então foi isso que aconteceu com Moisés, ele recebeu a recompensa. E aí nós vamos para o capítulo 3. No capítulo 3 fala assim, que Moisés estava lá, cuidando do rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, casado lá com Zípora, seguindo, levando a vida, né? Mas aí um dia, ele está lá, cuidando lá dos afazeres dele, e aí ele ouve uma voz dizendo, Moisés, Moisés. E ele prontamente respondeu, sim, estou aqui. E aí Deus inicia um diálogo com ele, né? E ele fala, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Fica aqui já a primeira atenção que eu quero chamar aqui para nossa consciência, que é, que herança você está deixando para os seus filhos? Porque veja, Deus, ele mesmo se intitulava como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele mesmo dizia, um pouco à frente vocês vão ver, que ele fala que é por este nome que ele era conhecido, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou seja, aqueles três realmente foram fiéis a Deus, e Deus era conhecido por esses nomes, e Deus inclusive foi fiel a todas essas gerações, a partir da fé do primeiro, do patriarca, que foi Abraão. Então eu te pergunto, que heranças você está deixando para os seus filhos? Heranças emocionais, heranças espirituais? Má, bom dia, bem-vinda. Quais são as heranças que você está deixando para os seus filhos? Porque não importa o que aconteceu daqui para trás. Não importa que tipo de família, de comportamento, que tipo de movimento o seu sistema familiar fez até chegar em você. Você pode se levantar e fazer um movimento diferente nesse sistema. E trazer novidade de vida para esse sistema. E a herança dos descendentes a partir de você pode ser diferente. Pode ser que até você a herança não tenha sido boa, mas a partir de você essa herança pode ser transformada. Então, eu quero deixar essa pergunta ecoando na sua mente hoje. Que herança você está deixando para os seus descendentes? Porque Abraão deixou uma herança incrível, que foi passada para Isaac, para Jacó e para os filhos de Jacó, que inclusive originaram as 12 tribos de Israel. E herança essa que nós, que cremos em Deus, recebemos até hoje. Olha que legado! Qual é o legado que você está deixando aí? Então, vamos seguir. E aí ele fala, né, que o pedido de socorro dos israelitas chegou até ele, ou seja, o povo de Deus lá no Egito estava sofrendo muito, porque eles estavam sendo altamente escravizados. E começaram a pedir a Deus por um salvador, por alguém que os resgatasse, né, daquele lugar. E aí ele fala, o pedido chegou até mim, e eu mesmo tenho visto o tratamento cruel que eles recebem dos egípcios. Está na hora de você voltar. Eu estou enviando você ao faraó para tirar o meu povo do Egito, o povo de Israel. E aí, o que origina o título dessa live? Moisés vira e fala assim, mas por que eu? O que te faz pensar que posso enfrentar o faraó e tirar os filhos de Israel do Egito? Eu acho que Moisés pensou, tá doido? Como assim eu? Eu? Um cara aqui, né? Estudiosos inclusive indicam que Moisés tinha problema de fala, ele tinha problema de se comunicar. E ele era um fugitivo, né, do Egito, porque ele matou um egípcio. Então, na cabeça dele, assim, que
doideira é essa? Não faz o menor sentido. Por que eu? E aí você pode também estar perguntando aí, diante da sua vida e dos acontecimentos, por que eu? Às vezes, alguém te dá uma oportunidade de trabalho, você olha e fala, eu? Não vou dar conta. Às vezes, chega pra você, que já sofreu muito com relacionamentos amorosos, aí de repente chega uma pessoa legal na sua vida e você olha e fala, eu? Eu tô vivendo isso? Não, acho que não. Aliás, um parênteses aqui, contar uma coisinha pra você, porque o Terapia pela Palavra é a vida real acontecendo, né? Isso da questão amorosa aconteceu comigo. Eu vim de uma vida aí de dependência emocional, relacionamentos ruins, muitas coisas ruins mesmo, assim, em relação ao âmbito amoroso. E aí, quando eu comecei a namorar, o que hoje é o meu marido, né? Quando a gente se conheceu, ele estava num movimento lá de vida dele que não conciliava com o que eu queria para minha vida, e eu falei, bom, naquele momento eu já estava muito posicionada em Deus e falei para ele, bom, você quer uma coisa, eu quero outra, então vamos cada um seguir o seu caminho. E fomos. 3 anos depois nos reencontramos. E aí nesse reencontro a gente começou a se aproximar de novo e tal, e eu percebi que eu estava me envolvendo ali emocionalmente, né? Mas eu tinha um medo gigante das coisas que já tinham me acontecido, e tinha lá uma luzona vermelha bem grande na minha cabeça de, olha, cuidado, cuidado. E aí, gente, ele foi se mostrando um cara legal e as coisas foram acontecendo, até que um dia eu recebi na minha casa a minha amiga e a mãe dela para almoçarem lá comigo. E o Will tava lá e nós almoçamos todos juntos, tal, e eu lembro que a dona Maria virou para mim e falou assim, nossa, Pri, que homem legal, né? Como é legal o seu namorado, que bacana, tal. E a gente tinha, assim, uns 2 meses de namoro. Eu, muito cética e na defensiva, falei assim, ai, dona Maria, ser legal enquanto a gente tá aqui, tá tudo bem, lindo, maravilhoso, passeando, curtindo, é fácil, né? Eu quero ver ser legal depois que passa a novidade, né? Depois que passa a paixão, depois que passa a novidade do namoro. Ou se chega uma necessidade real, aí eu quero ver ser legal. Aí ela falou pra mim, mas Pri, eu acho que ele vai ser legal sim, ele tem jeito de ser um cara legal. Falei, não sei, dona Maria, não sei. Já acreditei muitas vezes em pessoas que tinham jeito de ser caras legais. Agora meu pé tá bem lá atrás. Gente, 1 mês depois eu sofri um acidente gravíssimo de carro. E aí nós, com 3 meses de namoro, esse homem no hospital ajudava a me dar banho, trocava a minha fralda, porque eu fiquei 23 dias deitada numa cama imóvel. Eu não podia nem mexer a cabeça pra nada, pra tomar água, pra escovar os dentes, pra nada. Tudo me era dado na boca. Eu já tinha feito uma cirurgia no fêmur, porque eu quebrei o fêmur e quebrei a vértebra T12, que é uma vértebra que naquela altura, se encostasse na medula, eu ia ficar paralítica na hora, da cintura pra baixo. Então ela tava penduradinha ali. Então o neurologista falou, você vai ter que ficar deitada até a gente fazer essa cirurgia. E aí liberação de convênio, um monte de coisas, enfim, demorou 23 dias para eles liberarem essa cirurgia. Foram 23 dias eu lá imóvel, tinha medo até de dormir. E esse homem ali comigo, limpando meu bumbum, trocando a minha fralda, porque de dia ele fazia questão de falar comigo, ele queria ficar comigo o tempo todo ali. E dando comida na minha boca, ele fazia show de mágica, ele imitava cantoras, cantores, ele fazia teatro, ele fazia milhares de coisas para me fazer rir. Ele fugia das enfermeiras, entrava escondido com comida para eu comer, coisinhas gostosas assim que eu gostava de comer que não podia. Ele sabe que eu amo tomar café da tarde, assim, a minha melhor refeição, a que eu mais gosto, fazer aquela mesona de café da tarde. Tanto que eu vou fazer o café colonial para vocês, né, gente? É algo que eu gosto muito. Bem-vinda, Josi. E ele sabe que eu amo aquela mesona de café da tarde. Daí ele entrava escondido no hospital com a mochila cheia de coisas, pegava a mesinha do hospital, colocava a toalhinha, montava a mesa de café da tarde ali pra mim. Um dia até pegaram a gente, a enfermeira gostava tanto dele, as enfermeiras lá achavam ele tão divertido, que a hora que elas pegaram a gente lá com aquela mesa, comendo aquele monte de coisa, elas viraram, uma delas, né, virou e falou assim, ai, não conta pra ninguém que eu estive aqui, faz de conta que eu não vi, hein, e come logo isso e guarda logo isso. Enfim, gente, eu que olhava e dizia, por que eu?
Por que isso vai acontecer comigo? Hoje eu entendo que era essa a crença que tinha em mim, né? Na época eu achava que era só, não, agora eu tô experiente, super sabendo lidar com as coisas aqui. Mas não, eu vejo que era uma crença limitante em que eu, por conta de todos os acontecimentos, de todos os relacionamentos, eu passei a acreditar que eu não merecia um amor de verdade. Que não era pra mim. Tanto que eu enfiei a cara no trabalho, eu falava, não, eu quero trabalhar, vou ganhar dinheiro, esse negócio de amor não é pra mim. Demorou um pouquinho pra eu voltar a acreditar. E aí, quando eu digo pouquinho, foi um pouquinho mesmo, graças a Deus, porque eu sempre tive muito viva dentro de mim, assim, a vontade, né? Muito vivo o sonho de ter a minha família. Então, passou um pouquinho e já voltei a acreditar. Mas nesse momento do acidente em que o Will fez tudo isso pra mim, ali eu vi, sim, a gente tem que rebater as nossas crenças limitantes, a gente tem que rebater essa pergunta, por que eu? Eu quero que você troque isso de por que não você? Por que não você? Por que não pode ser você a escolhida para fazer um movimento incrível no seu sistema familiar? Por que não pode ser você a escolhida para ter um grande amor, para ter a sua família maravilhosa do jeito que Deus sonhou para você? Por que não pode ser você a mulher próspera que vai trabalhar, vai ganhar o seu dinheiro e vai cuidar da sua família? E vai ter sabedoria para equilibrar todas as suas 5 principais funções aí? Por que não você? Então essa pergunta aqui que Moisés fez para Deus, eu acho que ele parou e ficou assim, tipo, gente do céu, ele é Deus, mas ele não sabe o que ele tá falando não. Que ele responde, por que eu? E aí Deus responde para ele, você não vai sozinho, eu vou com você. Eu estarei com você. Então não é pela sua força, pela sua inteligência, pela sua sabedoria, pelo seu braço. É por mim que estarei com você. Isso Deus falando para Moisés e é isso Deus falando para você hoje. Então, primeiro lugar, crença limitante aí de que você não pode, não é para você, você não deve, de que isso e aquilo é errado ou não e tarará, tarará. Busque ajuda terapêutica, porque também não é da noite pro dia que você elimina uma crença limitante, ok? Não é com pílulas mágicas que vendem aí na internet pra você de pense positivo, que tudo vai dar certo. Não, não é isso. Você precisa encontrar primeiro qual é o afeto dessa crença, porque toda crença passa por afeto. Toda crença é sustentada por um valor dentro de você que se conecta com o sentimento por alguém. Crença limitante é algo que alguém ou alguma situação apresentou para você tantas vezes que se tornou verdade para você. Certo? Então, a gente precisa encontrar o afeto dessa crença. O que é que está por trás dessa crença? Ressignificar esse afeto e fazer os exercícios aí para você fazer o movimento de mudar as suas sinapses neurais, mudar tudo que tem aí na sua mente e que te faz acreditar e agir conforme o que você acredita, ok? Mas começa pela conscientização de que, sim, pode ser eu, sim, pode acontecer comigo, sim, Deus confia em mim, e sim, não estou sozinha para fazer o que quer que tenha que ser feito. Deus está comigo para me fazer, me encaminhar e me sustentar nesse movimento, ok? E aí, terceira coisinha que eu quero deixar para você nesse capítulo 3 aqui de Êxodo, que é, Deus então fala para ele, né? Olha, você não vai sozinho, você vai comigo, eu vou estar lá com você. E aí ele fala assim, gente, ai meu Deus do céu, olha, é até desesperador, é só com muita fé. Olha só, Deus fala assim, ó, eu vou com você. E a prova de que fui eu quem o enviou será esta: depois que você tiver tirado o meu povo do Egito, vocês me prestarão culto aqui mesmo neste monte. Então, peraí, vamos organizar aqui. Deus estava mandando Moisés, que não se sentia capaz de liderar alguma coisa ou alguém ou um povo ou de enfrentar o faraó. Estava mandando esse homem lá para o Egito, terra onde ele era procurado por assassinato, para ele libertar um povo que estava sob o domínio do faraó, dando muito dinheiro para o faraó, porque o povo era escravizado, trabalhava de graça. Deus estava mandando Moisés lá, com a cara e com a coragem, falando assim para Moisés, olha, você só tem que acreditar, acredita que sou eu. E eu vou provar para você que sou eu, mas só depois.
Só depois que vocês saírem de lá eu vou provar pra você que sou eu, que vocês vão me prestar culto aqui nesse mesmo monte onde você está, que é o Monte Horebe. E aí eu imagino Moisés falando assim, viu, não dá pra dar uma provinha pequenininha antes de eu ir, pra me dar uma coragem a mais pra ir? Tem que ser só depois mesmo? E é assim que Deus faz. Fé é acreditar nas coisas que você não pode ver, ok? Então, às vezes, a prova que nós queremos virá muito depois do momento em que a gente está vivendo. Então, veja essa história que eu até contei para você, a história em relação ao acidente e ao movimento que o Will fez e que acabou me provando que ele era de verdade um homem de valor. Essa prova veio um mês depois daquela conversa que eu tive com a Dona Maria. Mas no dia daquela conversa, eu poderia ter sido tomada pelo medo de sofrer mais uma vez, ter virado para ele e falado, olha, quer saber? Ninguém presta mesmo, eu não tive relacionamento legal até agora, não é agora que vai acontecer, isso não é pra mim. Olha, está terminado, viu? Nosso namoro está terminado, não quero mais. Poderia, como muita gente faz, por medo de sofrer, nem se arrisca. Mas não, eu falei, quer saber? Vai que a Dona Maria tá certa, né? Vamos vivendo aqui, vamos ver o que vai acontecer. Claro que não de alegre, atenta, observando, certo? Como falamos ontem sobre a observação, mas sem deixar de viver. Fui vivendo. E um mês depois eu tive a prova do jeito mais doloroso de que sim, aquele homem era um homem decente. E hoje, inclusive, ele segue aí provando isso dia após dia como meu marido, como o pai do Dani. E a gente vivendo a nossa vida aqui. Então eu quero dizer para você, acredite, ainda que você não tenha a prova agora, busque no Senhor a direção para o seu movimento, faça o seu movimento com fé, acredite. E acredite em você também, acredite na sabedoria que já existe em você, de tudo que você já viveu, de todos os registros emocionais aí que você tem na sua memória. Tudo isso como fala, material. É fundamento para você fazer o seu movimento, para você olhar para você e tomar decisões melhores, ok? E aí, só para finalizar esse capítulo aqui, eu quero já deixar uma coisinha para você pensar para as próximas lives. Aí fala então, ele fala para Moisés, vai, diga aos israelitas. E Moisés fala assim, mas como eu vou dizer para eles? Vou dizer que quem enviou? Aí ele fala assim, diga ao povo que eu sou quem sou te enviou. Diga, eu sou, me enviou a vocês. Ou seja, gente, você não precisa acreditar em mais nada nessa vida. Acredite apenas naquele que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o ontem, o hoje e o amanhã. Ele sabe do que tem dentro de você, ainda que você nem fale. Ele sabe quais confusões emocionais aí você precisa organizar e resolver dentro de você. Só acredita nele. Só entenda que ele está aqui para fazer o melhor para você e por você. E faça o seu movimento. Busque ajuda, busque compreensão, busque terapia, busque fazer o seu movimento aí de autoentendimento, porque você é corpo, alma e espírito, então você precisa também professar uma fé inteligente, não é só ficar aí orando esperando que as coisas caiam do céu, não. Faça o seu movimento, mas faça acreditando que ele está aqui por você, ok? E aí ainda fala assim, ó, você vai lá e fala pra ele, liberar vocês, tal, e fala assim, o Deus dos Hebreus veio ao nosso encontro. Precisamos da sua permissão para fazer uma viagem de 3 dias deserto adentro e ali prestaremos culto ao eterno nosso Deus. E aqui eu já quero deixar uma coisinha para você pensar para a nossa continuidade. Quem conhece a história sabe que o povo hebreu peregrinou 40 anos no deserto. 40 anos. Uma viagem que era para ter sido de 3 dias. Por que será? Fica aqui a pergunta para você, para a gente dar continuidade a partir de amanhã nesse livro de Êxodo, combinado? E agora vamos finalizar pedindo a Deus sabedoria, coragem para a gente fazer o nosso movimento. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, por trazer para nós todas essas informações e por trazer para nós a certeza de que eu sou continua aqui. O Senhor é o eu sou. O Senhor é
aquele que nos guia, que nos orienta e que cuida de tudo em nós, até mesmo das confusões emocionais que a gente não sabe nem por onde começar. O Senhor nos capacita, nos orienta e nos direciona. Muito obrigada, Deus. Obrigada por tudo o que o Senhor faz por nós, por tudo que já fez, e já te agradecemos até pelo que há de fazer, porque nós confiamos no Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, meninas? É isso aí. Sigam confiando, hein? Sigam confiando que vale muito a pena. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até amanhã. E se você ainda não comprou o seu convite pro nosso Café da Tarde Colonial com palestra, você inteiro em 2024, link tá na bio, corre lá que estão se esgotando. Tem muitas mulheres, principalmente aqui de Mogi Guaçu, fazendo seus movimentos aqui para estar lá naquele lugar. Então você que não é daqui, meninas aí de Piracaia que me acompanham, bora lá, tô esperando vocês. Um beijo, fiquem com Deus, até amanhã. Jéssica chegando agora, tô saindo, mas vou deixar a live gravada, viu? Bom dia, beijo, tchau, tchau.